Olá amigos da MSTech, eu sou o Edgar. Hoje eu vou apresentar para vocês a plataforma 2.0 do nosso treinamento técnico em redes wireless. Para quem não conhece, a MSTech criou um programa de treinamento técnico wireless totalmente online, tá? É um curso que a gente já faz há muitos anos de forma presencial. A gente resolveu fazer esse mesmo programa de treinamento, tá, que a gente fazia em turmas presenciais, fazer isso totalmente online. A gente viu isso como uma vantagem, porque o funcionário não precisa se deslocar, você não precisa deslocar seu funcionário 2 dias da empresa, 3, às vezes até um pouco mais, né, se você contar viagem, ida e volta. Então, às vezes, você perdeu um funcionário tanto tempo assim, traz um prejuízo para a empresa, sem contar os custos de viagem, né, alimentação, hospedagem. Então, a gente pensou em fazer algo diferente, né? O treinamento presencial você vem, faz em 2 dias, 2, 3 dias, e aí você tem que absorver todo aquele conteúdo de uma vez. Às vezes as suas dúvidas aparecem só depois, e aí você só tem aqueles dias para conversar, para trocar ideia. Então, um treinamento online tem uma série de vantagens, né? Você não precisa ter o deslocamento, você reduz custos, você não precisa sair da empresa. Você consegue assistir esse curso do seu tempo, você assiste o primeiro módulo, faz devagarzinho, não entendeu alguma coisa, volta, pausa, continua. Surgiu uma dúvida, você põe a sua dúvida ali na hora para a gente vai responder para você. Surgiu uma dúvida futuramente, depois que você foi em campo fazer alguma instalação, você volta lá, coloca a pergunta para a gente, então é mais dinâmico, né? Você pode consultar quantas vezes você quiser. Se você precisar rever algum módulo, você volta, assiste novamente. Você não fica travado, né? Você não fica preso num curso de 2 dias. Além disso, a gente não simplesmente produziu um treinamento e deixou lá só aquele conteúdo. A gente está produzindo conteúdos novos, então a gente vai adicionando no portal, não vai ter custo adicional nenhum para vocês. Então é um programa bastante interessante. A gente lançou ele no meio para o final de 2013 e agora a gente está lançando a plataforma 2.0, tá? Que tem um layout mais amigável, né? Está melhor distribuído os módulos, as videoaulas, o conteúdo, o material de apoio. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para quem já participa do treinamento o que mudou e para você que ainda não teve a oportunidade de se inscrever no nosso curso, né, para você ver o que tem lá, qual o conteúdo que você vai receber, né, para você já ter uma ideia do que é o nosso treinamento online. Então vamos lá. Para acessar o treinamento, a gente vai entrar no nosso site que a gente criou especialmente para o curso, que é comunidadewireless.com.br/acesso, tá? Então a gente vai entrar aqui, você vai receber um usuário e senha, né, que para vocês vai ser o e-mail de vocês, pessoal que já tem o treinamento, é assim que utiliza, né? Utiliza o seu e-mail e a sua senha. No meu caso eu coloquei meu nome aqui, mas no de vocês o que vai mudar é só que no usuário vai ser o e-mail de vocês e não o nome, tá? Então eu vou colocar aqui minha senha, vou dar um Enter. Aí ele vai fazer o login no sistema, tá? Aí você já tendo acesso aqui, você pode editar o seu perfil, alterar a sua senha, né? Colocar uma foto, enfim, você consegue mexer no seu perfil por aqui, tá? Aqui tem uma telinha de boas-vindas, aqui a gente vai colocar algumas coisas importantes, assim, atualizações, a gente vai pôr os avisos para vocês nessa tela estática aqui, que é a primeira tela que vocês vão ver. Tá? Aqui fala um pouco sobre a minha experiência, tá? Que eu trabalho com redes wireless desde o final dos anos 90, né? Que eu tenho algumas experiência, né, em campo, instalação de provedores, etc. Né? Então eu falo um pouco sobre mim aqui, tem o meu perfil para vocês verem. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente colocou os links das nossas redes sociais para vocês acompanharem também. E aí tem uns atalhozinhos aqui que eu coloquei, que é o primeiro módulo, né, que é a introdução a redes wireless. O segundo módulo, que é redes wireless indoor, e o terceiro, que são as redes wireless outdoor e o wireless ESP, tá? Então descendo um pouco mais aqui, a gente chegou no rodapé, então vamos passar pelos menus aqui para mostrar para vocês como ficou. No primeiro menu aqui, são os mesmos que estão no atalho ali do lado, então a gente tem todos os módulos do treinamento, tá? O módulo 1, 2 e o 3 separados aqui para vocês. Então a gente começa pelo módulo 1 falando a parte de introdução a redes Wi-Fi, né? Vamos explicar os padrões,
para que servem, né, qual que você deve escolher, falar sobre bandas e frequências, área divisada, zona de Fresnel, tudo que você precisa saber assim, de teoria sobre redes Wi-Fi. Tá? Aqui em cima a gente tem um botãozinho de desligar, né? Você tira toda a distração da tela, você tira os menus laterais, você fica só com a tela do conteúdo, né? Aí você pode vir aqui, clicar no play no vídeo, aí ele vai carregar o módulo 1, tá? Se você quiser, tem a opçãozinha aqui do tela cheia, você pode pôr em full screen, e aí você assiste em tela cheia, tá? Ou você deixa na tela fechada, tá? Aqui o primeiro módulo a gente tem 1 hora e 28 minutos para você de conteúdo, tá? Bastante teoria, assim, que é importante a gente conhecer, até para quando você for fazer uma proposta para o seu cliente, quando você tiver que desenvolver um projeto, você tem a base de teoria, né? Como fazer o site survey, né? Que isso é muito legal para você colocar numa proposta, para o cliente ver que você sabe o que você está fazendo. Então, aqui a gente ensina a fazer tudo isso, tá? Dá os caminhos para vocês. Tá? Aqui, ó, tem a proposta do curso, o que a gente oferece para vocês, o público-alvo do nosso treinamento, fala um pouco da nossa empresa, enfim, são vários temas aqui que a gente aborda na introdução, tá? Que aí você pode ir assistindo como eu estou passando aqui, pausando, correndo, voltando, você tem uma flexibilidade, aí você não precisa ficar travado no que o instrutor está falando ali, né? Você pode voltar, é uma forma mais fácil da gente estudar. Eu particularmente gosto, né, de cursos online, gosto de estudar com calma, então eu acho que é bacana, o pessoal que tem feito tem gostado, tá? A gente aceita sempre sugestões aí do pessoal que está participando, então aqui fala algumas certificações que a nossa empresa tem, tá? Enfim, esse é o módulo 1, tá? Entrando aqui você tem o módulo 2, e aí a gente já entra na parte de redes indoor, tá? Vamos falar sobre roteadores internos, qual tipo de antena que a gente usa, como desenvolver o site survey para redes internas, né? Entrar na sala, ligar o roteador, fechar a porta, tirar o áudio aqui, simular situações, né? Colocar isso no papel para fazer a apresentação para o cliente. Como eu falei para vocês, se você simplesmente falar você precisa de X equipamentos, é uma coisa. Se você chegar lá e mostrar para ele com telas, falar, a gente fez o teste, o site survey, você vai precisar desse equipamento, dessa antena, você está usando essa potência por esse motivo. Então fica legal, a gente ensina tudo isso aqui para vocês, tá? A gente passa algumas dicas de negócio para vocês. Então aqui, ó, a gente explica todas as configurações de uma rede wireless, né? O ad hoc, né? Que hoje em dia nem é muito utilizado, mas já foi bastante no passado, você fazer uma rede entre vários pontos sem ter um roteador, um access point central, né? Então você faz um computador conversar com o outro, é como se você pegasse um cabo de rede e ligasse 2 micros um no outro, né? Só para trocar arquivos. Então a gente vai avançando aqui, já tem uma situação com access point, tem a situação com 2 access points ligados numa rede cabeada, né? Explica a situação do roaming, né? Você sair de uma base, pular para outra. Então, assim, a gente passa por toda a situação de redes indoor, né? Você tendo 2 andares ou 2 rádios no mesmo andar, mas que não estão ligados fisicamente com cabo. Então, a gente explica isso aqui, como que como funciona, né? E a gente, na parte, depois que eu vou mostrar para vocês aqui de videoaulas, a gente tem os vídeos ensinando como fazer cada um desse tipo de configuração, tá? A gente não entra só na parte de teoria. Geralmente o treinamento técnico fica mais teórico, aqui a gente coloca bastante parte prática também para mostrar na prática como é que faz para vocês, tá? Então aqui a gente mostra o hotspot, aqui o site survey que eu falei para vocês, que é legal, tá? Fazer as medições de sinal. Então tem bastante coisa bacana aqui para vocês. 1 hora e 15 minutos, tá? De parte indoor para vocês. Então vamos lá. Subindo aqui, né, no módulo 3, a gente tem a parte de redes wireless outdoor, né? Então são as redes externas, né? A gente vai falar, vai ensinar vocês aí como calcular um link ponto a ponto, né? Como dimensionar a potência do rádio, qual antena você precisa, se é uma antena direcional, se é uma antena setorial, se é uma omnidirecional. A gente vai explicar cada uma das antenas para vocês, abertura, o que é importante,
né? Qual capta mais interferência, menos interferência, largura de banda, como calcular a zona de Fresnel. Então tudo isso tá detalhado aqui na parte outdoor, tá? A gente entra também na parte de provedor wireless, a gente já montou diversos provedores do zero, tá? A gente criou provedor que não tinha nada, a gente foi lá e montou tudo, e teve casos de provedores que a gente foi lá para dar uma consultoria, né, e resolver alguns problemas, ajustar. O provedor cresceu e aí não conseguiu se estruturar pelo crescimento que teve, a gente dá uma consultoria para isso. Com o treinamento que vocês vão fazer, vocês vão ter a capacidade, o know-how de fazer a mesma coisa, tá? De dar a consultoria para provedores, ajudar a encontrar os problemas, tá? Aqui a gente fala de vários tipos de rádios sem linha divisada, com linha divisada parcial, tá? Fala da zona de Fresnel, os instrumentos para site survey em ambiente externo. Então, eu vou correndo aqui, ó, os tipos de links que a gente tem, né? Tem o ponto a ponto, que é esse daqui, aí a gente tem o ponto a ponto com uma repetição no meio, né? Então a gente fala da parte de wireless ESP que eu falei para vocês, a famosa zona de Fresnel, a gente explica tudo isso aqui para vocês. E na parte de material de apoio eu tenho uma planilha para calcular essa elipse aqui, tá? Essa zona de Fresnel aqui, para vocês saberem a altura exata que as antenas vão ter que estar nas torres. Então é legal, tá? Então nesse módulo a gente tem aqui, ó, 2 horas e 11 minutos, que é um módulo mais completo, assim, né? Mais complexo também. A gente explica a parte de antenas externas, então a gente entra antena por antena, né? Essa parte da zona de Fresnel que a gente detalha bem para explicar para vocês. Hoje em dia o pessoal fala, tem visada, não é simplesmente você enxergar o outro lado numa linha reta. Se você tiver obstruções aqui, como está mostrando no exemplo aqui, árvores no meio do caminho, né, que obstruem essa zona de Fresnel, pode não funcionar o seu enlace. Então às vezes você vê lá no cliente, tal ponto a ponto não está funcionando, mas por quê? Quebra a cabeça, não sabe por quê. A gente explica como entender a zona de Fresnel, como calcular ela, que é muito importante, tá? Como fazer os cálculos aqui de ganho de antena, perda de cabo, para chegar na sensibilidade de recepção certa, tá? A gente vai ensinar vocês a verem essas informações nos roteadores que vocês utilizam. Sempre a gente se preocupa em ver a potência do roteador, né? Quantos miliwatts ele tem? 400 miliwatts. Mas isso é a altura que ele fala. A gente tem que se preocupar também na altura que ele ouve, que é a sensibilidade de recepção. Essas informações nem sempre estão visíveis, né? A gente tem que olhar lá no datasheet do equipamento. É importante também, né? O rádio às vezes fala muito alto, mas ouve muito baixo. Então a gente explica isso aqui para vocês também, tá? Tem a planilha aqui para fazer esse cálculo de link. Então você vai colocar os dados aqui da sua antena, a distância, né? A quantidade de metros de cabo que você vai usar. E ele vai te falar quanto que você precisa, qual antena que você precisa usar. Então, se você estiver colocando uma antena de 20 dBi e não deu certo, você aumenta para 25, vê se deu certo. Então, essa planilha auxilia bastante, tá? Ela está aqui no nosso menuzinho de material de apoio, que eu vou mostrar já para vocês. Então, aqui eu vou, para não me alongar demais, né? Tem alguns exemplos aqui, ó, de antena, aberturas, como ela irradia sinal, né? Os tipos de antena, passando com antena Omni, explicando cada uma delas, a diferença, a abertura, a distância que ela chega, enfim. São 2 horas aí de conteúdo completo para vocês, tá? Vamos subir aqui, na parte de material de apoio, a gente tem um material que a gente acha importante para vocês, coisas que a gente fala dentro dos módulos do treinamento, a gente colocou aqui para vocês fazerem o download, tá? Uma tabela de conversão de miliwatts para dBm, né? Muitas vezes você tem lá a informação 26 dBm. Putz, mas quanto que é isso em miliwatts? Então a gente tem uma tabelinha aqui que vai mostrar para vocês, tá? Para você ter essa informação de dBm para miliwatt e vice-versa. Aqui a gente tem uma planilha de cálculo de zona de Fresnel, tá? Para links outdoor. Então quando você coloca aqui as distâncias dos enlaces, né? A frequência que você vai usar, ele vai te falar a altura que você tem que deixar a antena. Então ajuda bastante também essa planilhazinha aqui, tá? Tá disponível para download para o pessoal do curso. Na parte de downloads, a gente colocou os softwares que a gente fala no decorrer do treinamento também.
Tá? O NetStumber, que é um programa antigo, mas usado até hoje, bem completo e gratuito, é um sniffer, né, que vai rastrear as redes aí que você tem ao redor, vai te mostrar o nível de sinal, de ruído, que é bastante importante. Então é legal, uma ferramenta fácil de usar, a gente explica aí para vocês, tá? Tem aqui para baixar. E o software que a gente usa para configurar os rádios da MikroTik, que é o Inbox, eu já deixei aqui para vocês também para ficar mais fácil, tá bom? Em videoaulas, a gente coloca vídeos aqui constantemente, tá? Então a gente tem aqui o vídeo como montar um conector em cabo RGC 213 ou LMR400, tá? No exemplo a gente usou esse tipo de cabo, mas um cabo coaxial é padrão, né? A forma de montar. Então a gente faz um passo a passo aqui para vocês, mostra como crimpa o cabo, o que você precisa fazer, as medidas de corte. Isso é extremamente importante, fazer cabos de boa qualidade. Né? Já pegamos consultorias de provedores que o cabo estava mal feito, por isso que o cliente tinha um sinal muito ruim, mesmo às vezes estando muito perto, sem interferência, né? Então simplesmente um cabo pode comprometer todo o seu sistema. Então a gente mostra aqui como faz, tá? Então a gente pegou um pouco da nossa experiência do dia a dia e colocou as principais aulas que a gente julgava importante vocês saberem, tá? Então, ao decorrer do treinamento, as sugestões que vocês tiverem vão passando para a gente vai pensar com carinho aí para produzir conteúdo para pôr aqui para vocês, tá? Então, dentro das videoaulas, a gente tem aqui a tela a aula de como você personaliza a tela de login e senha do MikroTik. Então, quando você faz quando você segue essa outra videoaula aqui, como configurar usuário e senha com controle de banda usando o MikroTik, a gente ensina a fazer um hotspot, né? Para quando o usuário entrar na sua rede, ele vai te pedir um usuário e senha. Então, nessa tela que ele pede o usuário e senha, por padrão vem um logo da MikroTik e um campo para você pôr usuário e senha. A gente ensina você a personalizar essa tela para você colocar o seu logo do seu provedor, da sua empresa, né? Colocar lá informações, se você for um provedor de internet, colocar os planos e as velocidades que você vende, seus telefones. Então, nessa videoaula aqui, a gente vai ensinar para vocês como fazer essa personalização. Tá? É muito legal também, fácil de fazer, e a gente põe o passo a passo. Dentro dos módulos lá que a gente fala de redes indoor, a gente exemplifica como funciona cada tipo de rede. Aqui a gente mostra como configura. Então, como configurar no modo WDS, né? Como configurar ele no modo gateway para compartilhar a internet, né? Ele sendo o ponto principal. Como colocar ele no modo cliente, né? Isso aqui é usado quando você vai até usar no ambiente outdoor, né? Quando você for colocar um rádio na casa do seu cliente, é esse tipo de configuração que você vai ter, tá? Como configurar um controle de banda direto no roteador. Então a gente tem essa videoaula também. Então aqui a gente vai adicionar conteúdo para vocês, vai colocar mais videoaulas, tá? Conforme a gente for produzindo, a gente coloca aqui e manda o aviso para vocês, tá? Então ficou bem separado. Eu espero que vocês que já participam do nosso programa de treinamento tenham gostado do novo formato da plataforma 2.0. Para você que não teve a oportunidade ainda de fazer a sua inscrição, eu convido vocês a assinarem o nosso treinamento agora, tá? A gente estava com as turmas fechadas, a gente está reabrindo agora na plataforma 2.0. A gente fecha a turma quando chega numa determinada quantidade de pessoas, até para a gente poder dar uma consultoria legal para todo mundo, tá? Então, eu não tenho ideia de quanto tempo essas vagas vão ser preenchidas, a gente tem uma lista grande de pessoas interessadas, então eu não sei por quanto tempo ela vai ficar aberta, tá? Então, se você estiver engajado em participar, tá? Em aprender, em ser um bom profissional em rede wireless, né? Hoje em dia o pessoal acha que configurar um roteadorzinho é fácil, né? Botar uma antena, mas é importantíssimo, é uma tecnologia que tem muito detalhe, então quanto mais detalhe você tiver, melhor você vai conseguir montar e elaborar um projeto. Então a gente está aqui para ensinar isso para vocês, para passar todo esse know-how que a gente tem para vocês, tá? Num programa diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Eu desconheço um outro programa de treinamento técnico como esse, então eu acho que o valor que a gente está cobrando até é um valor de curso de presencial, é um valor baixo para um curso que não tem data de expiração. Então você vai ter conteúdo adicionado sem custo adicional para vocês, então vale muito a pena. A gente tem formas de parcelamento, que se você parcelar, você consegue pagar isso aí de uma forma muito tranquila, que é quase um valor de um almoço,
por mês, então é dinheiro que não vai pesar para vocês e o conteúdo com certeza vai agregar demais. Então, mais uma vez, eu convido vocês a fazerem a inscrição, a participarem do nosso treinamento. Eu estou abrindo aqui do lado os botões de inscrições, tá? Se ele aparecer disponível aí do lado para vocês é porque as vagas estão abertas. Se ele não aparecer, que infelizmente as vagas já foram preenchidas, e aí eu vou pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês na lista de interessados, que quando a gente reabrir as vagas, a gente avisa vocês. Tá bom? Mas como eu falei, se vocês estiverem engajados, aproveitem a oportunidade e faz agora mesmo a sua inscrição. Obrigado por vocês terem acompanhado o nosso vídeo até o final e eu encontro vocês dentro do nosso programa de treinamento técnico wireless. Obrigado.